Por muito tempo eu vivi acreditando que meu maior problema era a falta de dinheiro. E eu dizia para mim mesmo, se eu ganhasse mais, eu seria mais feliz e minha vida seria mais leve. Mas a verdade é que mesmo quando eu comecei a ganhar mais, o aperto continuava. E até que um dia eu entendi que meu problema não era o quanto eu ganhava, mas o quanto eu consumia. E pior ainda, o motivo pelo qual eu consumia. Esse vídeo não é para te culpar e nem para romantizar a escassez, porque você aprender a economizar não tem nada a ver com escassez. É só para a gente aprender a olhar com mais atenção para uma coisa super importante e que talvez o que esteja te sufocando não é a falta, mas o excesso. Meu nome é Abraão e aqui nesse canal eu compartilho as experiências de vida, as reflexões, comportamentos, né, sobre um pouco da minha história e um pouco das minhas experiências. A gente vive num sistema que ensina a gente desde cedo que a felicidade está nas conquistas externas. É só você ver as propagandas na televisão, né, que pessoas com a casa muito bonita parecem mais felizes, pessoas com carros de luxo parecem mais felizes, o celular mais novo vai te deixar mais feliz, ou uma roupa da moda, sendo que tudo isso não passa de um consumismo vazio. Isso não significa que a gente não deve almejar sempre novas conquistas, né? Morar numa casa melhor, um carro melhor. Porém, não é isso que vai nos satisfazer e vai tirar o vazio que existe dentro da gente. A gente aprende a desejar o que o outro tem. Então, por exemplo, se a gente vê o cara com a casa linda, a gente fala, pô, eu quero uma casa dessa aí. Só que o problema é que quando a gente consegue isso, por um tempo até parece que resolveu o vazio que tinha dentro da gente. Mas logo vem um novo vazio. Quando a gente adquire um carro novo, é muito bom. A sensação de dirigir um carro mais novo, um carro melhor, te traz mais conforto. Porém, é um tipo de alegria momentânea que logo se acostuma e o vazio retorna para você. Quanto mais consome, mais vazio a gente sente. Teve uma época da minha vida que eu só vivia com a fatura do meu cartão de crédito estourada. Comprava coisas que eu nem sabia por que comprava. Eu tinha uma mania muito grande de comprar camisa social, ir no shopping, comprar camisa social, achando que aquilo lá ia me trazer um bem-estar, camisa social, uma coisa que me deixaria mais arrumado, mais elegante, porém, eu sempre trabalhei com atividade física, então poucas vezes eu usava uma camisa social. Era realmente raro o tipo de evento que eu usava uma camisa social. Parecia que eu apenas estava comprando para satisfazer alguma coisa dentro de mim, um vazio, como se fosse para me distrair, né, de alguma forma. E comprar era uma maneira de eu tentar preencher algo. E é aí que mora o perigo, porque a gente gasta para anestesiar sentimentos que a gente não quer encarar. Porque muito do que a gente consome não é com o bolso, né, com o dinheiro em si, é com o emocional. Muitas vezes a gente compra por ansiedade, por carência, por frustração, ou até mesmo por tédio. Não sei se você já reparou como um consumo pode virar um tipo de escape emocional e trazer uma breve sensação de bem-estar. Tipo, terminou um relacionamento, vai lá e compra alguma coisa para você se sentir melhor. Teve um dia estressante, pede um delivery que você merece porque você trabalhou muito. Tá inseguro, compra uma roupa nova que vai se sentir melhor. Muitas vezes nem é consciente isso, é automático, né? E o marketing que existe no mundo, ele sabe muito bem disso e ele se alimenta disso. E eu não sei se você já parou para pensar assim, mas quando você compra, o que você está tentando preencher? Tenta fazer essa pergunta. É tipo um ciclo vicioso mesmo. E aí depois, quando vem as dívidas, quando vem o aperto financeiro, a gente acha que o problema é o salário, porque se a gente ganhar mais, isso vai se resolver. E aí o que fazemos? Nos empenhamos para ganhar mais, e quando a gente ganha mais, aí vem a surpresa, porque a gente acaba gastando mais também. E aí eleva o padrão de vida, e ao invés da gente aprender a viver com menos do que a gente ganha, a gente eleva o padrão de vida e acaba gastando mais também. E essa sensação de escassez continua. É como se você tivesse uma inflação do seu estilo de vida, pois o seu padrão de vida, ele cresce junto com a sua renda. E aí vira uma bola de neve, uma corrida dos ratos, onde você não consegue sair dali. Você ganha mais, ganha mais, gasta mais, vira uma bola de neve e você nunca consegue ter, de certa forma, uma qualidade de vida, porque está sempre nas dívidas, está sempre apertado, parecendo que a gente está correndo atrás de algo que nunca chega. Com certeza você já se pegou pensando da seguinte forma: quando eu tiver tal coisa, aí sim eu vou ficar tranquilo,
aí sim minha vida vai ser melhor. O problema é que essa tal coisa, ela sempre muda o tempo todo, então a gente está sempre buscando querer mais. E isso não é errado, buscar, né, o querer mais. Porém, quando isso se transforma em algo apenas material, é aí que o problema vem. E eu já passei por isso, eu achava que eu precisava de um celular novo sempre, um carro melhor, uma casa mais bonita. E quando eu conseguia, a satisfação era rápida e logo depois a mesma inquietação de antes. Teve época que até meus amigos me zoavam porque o iPhone já estava na versão 15 e eu estava usando o iPhone 8 Plus ainda. Então meu celular ainda tinha o botão, né? O iPhone ainda tinha o botãozinho. E o pessoal ficava me zoando, falando, caraca, teu celular ainda tem botão. Eu falei, pô, mas o que muda, né? Enquanto estiver me atendendo, eu vou estar usando. Lógico, hoje eu troquei o celular, até para qualidade de foto, gravação de vídeo, mas não peguei a última versão. Hoje eu tenho o iPhone 13 e que me atende super bem pro que eu preciso, né? Mas isso aconteceu porque eu comecei a questionar algo dentro de mim, né? E aí houve a mudança, onde eu quis parar de ficar acompanhando a moda, a tecnologia, para aprender a viver com o que eu tenho e extrair pontos positivos disso. Fui percebendo que quanto menos eu consumia, mais liberdade eu tinha. Porque a vida simples, ela não é abrir mão de tudo, mas é sobre manter o que realmente faz sentido, né, para você. Então, se para você realmente faz sentido você ter um celular de última geração, tranquilo, desde que isso não estoure seu orçamento, né, e não eleve seu padrão de vida acima do que você pode, tá tranquilo. O autor, né, Gustavo Cerbasi, ele fala muito sobre isso em relação a gente viver sempre um degrau abaixo do que a gente pode. Então, se você ganhar, exemplo, se você ganha R$1.500, você viva com 1.200 e aí os outros 300 você pode investir, você pode fazer sua reserva de emergência. E quando você ganhar 2.000, viva com 1.500, 1.800, mas nunca ultrapasse o seu orçamento. Uma outra coisa é você desinstalar alguns aplicativos de compra desses marketplaces. Por exemplo, você tem lá Shopee, Shein, Mercado Livre, mais um monte. Cara, você não precisa de todos esses. De repente você, com um aplicativo desse aí, é o suficiente para você. E outra, tire as notificações desses aplicativos, porque esses aplicativos te mandam notificações sobre promoções, entre aspas, e aí faz com que você queira comprar as coisas, mesmo que você não precise comprar. Uma coisa que eu ainda tenho que me policiar muito é sobre fazer uma planilha de gastos mensais, né, de gastos, de orçamento, porque esses aplicativos eu nunca consegui achar um aplicativo que realmente funcionasse tão bem para mim. Mas teve uma época que eu comecei a anotar os gastos que eu tinha mensal na planilha do Excel e o problema é que eu não consegui seguir, né? Não consegui dar continuidade e realmente isso requer uma disciplina, né? Você anotar todos os gastos para ver para onde está indo o seu dinheiro. Também aprender a cozinhar foi muito bom porque eu comecei a ter prazer em cozinhar e ao invés de ficar sempre pedindo comida, né? E além de a gente comer melhor, mais saudável, a gente economiza também. E uma coisa que eu realmente, graças a Deus, eu consegui me desapegar foi de roupas. Então, hoje eu tenho roupas tipo básicas, essenciais para qualquer tipo de evento e diminui bastante meu guarda-roupa, né? Percebi que não preciso de tanta roupa para viver, porque tinha roupas que eu percebi que eu nem estava usando mais. Às vezes eu ia no shopping e comprava 4, 5 camisetas que às vezes ficavam esquecidas lá. E eu nem usava. E aí a gente aprende a viver com mais intenção, né, e menos impulso compulsivo para comprar. E hoje eu entendo que o consumo consciente, ele não é só uma prática financeira, mas é um processo emocional que deve ser trabalhado diariamente. É aprender a identificar os gatilhos e desenvolver a autoconsciência. Não se trata de virar um minimalista radical e se privar de tudo. Eu acho que nós temos o direito de ter um bom carro, temos o direito de ter boas roupas, de comer bem. Porém, isso não pode ser algo que modifique a sua vida, né? Achando que você tendo isso, você vai ser mais feliz e vai mudar tudo. A gente tem a liberdade de escolher com consciência, né, o que a gente pode comprar, o que a gente precisa comprar. Porque quando a gente compra sem pensar, a gente está sendo, de certa forma, comandado. E nós mesmos precisamos escolher, né, o que nos serve e não o que nos vendem. De fato, hoje eu tenho menos coisa do que eu sonhava no passado, porém eu percebo que eu tenho mais coisas essenciais do que eu sonhava também.
E além disso, eu percebo que eu tenho mais paz em relação a esse consumismo. Ainda tenho vários desafios, ainda erro bastante, mas eu percebo que eu estou sempre aprendendo. E cada vez mais consciente do que realmente eu preciso para viver. E é isso, se você também sente que o dinheiro nunca é suficiente, aí eu te convido a refletir. Será que não é o excesso de consumo que está te prendendo? Será que a liberdade que você busca não está em precisar de menos coisas? Conta aí nos comentários o que você acha disso e dê a sua opinião. Beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.